Oiê! Vamos ao nosso combinado? Tá, eu tinha combinado com vocês que nós resolveríamos as questões da prova para vocês entenderem o gabarito. Então, simbora. Peraí, a professora precisa projetar. Vamos projetar uma janela aqui e esperar. Ok. Vamos lá, meus amores. Aba de Sésamo aqui. Tá. Primeira questão é esta aqui, né? Com os avanços no campo social, observa-se, tá? Não precisamos ler o texto, porque isso vai tomar muito tempo. Vamos direto para a questão. Lá na primeira. Advérbios, locuções adverbiais, palavras anotativas e preposições são elementos que concorrem para a progressão temática, né? Eu percebo que o tema vai para frente, que eu vou trazendo novas informações sobre o tema, né? E para a organização e estrutura de textos. Levando isso em conta, ao analisar a presença dessas categorias. Que categorias? Advérbios, locuções adverbiais, palavras anotativas e preposições. Verifica-se que a letra A é falsa. Por quê? Espera aí, vou aumentar isso aqui para nós conseguirmos visualizar melhor. Tá, eu preferi fazer aqui mesmo, não fui para o PowerPoint. Por que a letra A está errada? Ou está, né, não responde a nossa pergunta? Pelo seguinte, meus amores. Quando nós levamos em consideração isso aqui, quando nós levamos em consideração locução adverbial com avanços no campo social indica uma consequência, já percebemos que está incorreto. Esse com isso, da ideia de, né, a ideia de causa. Ali eu tenho a causa do fato posterior e não a consequência, né? Essa expressão aqui, com os avanços, é por causa dos avanços. Então, falso porque não é consequência, é uma causa. Tá. Letra B. O advérbio, frequentemente, pode ser substituído por irregularmente, sem prejuízo de sentido no texto. Falso. Por quê? Porque eu posso sim fazer a substituição, só que isso vai alterar o sentido. Uma coisa frequente e uma coisa irregular são diferentes, né? Então, vai provocar mudança de sentido sim, fora a letra B. A letra C. A expressão denotativa, ou seja, que nós usamos para explicar, né, para fazer uma correção recorrente no texto, permite o autor retificar as informações anteriores. O que significa retificar? Significa corrigir. Lembra, meninos? Retífica de motores, por exemplo, para consertar os motores. Então, retificar é consertar, corrigir. Quando nós voltamos no texto, vejamos, ele coloca assim, vamos pegar esse 3 aqui, por exemplo, ó. A pessoa vítima do cancelamento não possui sequer a chance de se retratar. Ou seja, quando essa conduta, ou seja, ele vai trazer uma explicação, uma consequência, ele não vai corrigir, ele não vai desmentir algo que ele já tenha falado, por isso, falsa, a letra C. Na letra D, que é a nossa resposta, a preposição de estabelece uma relação de finalidade entre o substantivo chance e o verbo retratar-se. Está bem aqui no texto, ó. Não possui sequer uma chance de se retratar, uma chance para ele se retratar. Sim, a retratação é o objetivo da chance, por isso é verdadeira a letra D de dado. Por que a letra E está errada? Porque ele fala que a palavra denotativa também é um realce, já que a sua presença não é obrigatória no texto. Opa, vejamos o item 5 aqui. É crucial entendermos que todos somos suscetíveis a erros, mas também temos a chance de melhorar. Veja bem, o que o mas também indica? Soma. Se eu tirar o também daí, vai ficar somos suscetíveis a erros, mas temos a chance de melhorar. Vai haver uma oposição. Então, sim, para o sentido que nós queremos, o também é obrigatório nesse trechinho. Portanto, o que se afirma na letra E, falando que ele não é obrigatório,
é falso. Eu preciso dele junto com mais para dar a ideia de e, porque sem ele a ideia é de oposição. Falso. Então, a resposta é letra D, sim, o retratar-se é a finalidade da chance, é o objetivo da chance. Ok? Próximo exercício, não sei o número aí na sua prova, mas vem cá. É uma música do Rael, que é um cantor e compositor brasileiro, mas essa música ficou mais conhecida na voz do Zé Cabaleiro. Olha lá. Sabe o que é Zé Cabaleiro? Porque ele vendia bala na faculdade. Cabaleiro, eu achava que fosse o sobrenome dele, não é não. E aí vem lá, ela tem cores, curvas, sabores, coisas de seduzir, eu levo flores, som de cantores que ela ama ouvir, blá, blá, blá. Não dá tempo de nós fazermos a leitura do texto, porque não quero que este vídeo fique muito extenso, senão você perde o interesse nele rapidinho, né? Tá, então vejamos. Recursos linguísticos garantem expressividade à linguagem empregada nos diferentes gêneros textuais. Ao analisá-los, no contexto da música Envolvidão, percebe-se que, então vamos lá, a informalidade expressa por meio de escolhas lexicais, como as destacadas em e a sagacidade é tão difícil de se ler, não cabe naquela ritma de alguns anos atrás. Falso. Falso por quê, Glaucio? Porque sagacidade, o verbo, usar o verbo caber, não são marcas de informalidade, muito pelo contrário, são marcas de formalidade. Então o que tem? Existe informalidade no texto? Existe. Mas essas palavras podem ser exemplo? Não. Por isso que a letra A está falsa. Olha a letra B. O preconceito étnico debochado no verso se liga nessas pretinhas, reforçado pela falta de concordância. Falso. Quando ele fala se liga nessas pretinhas, quer dizer, é porque ele gosta dessas pretinhas, assim, sabe? Do tipo dessas que eu estou, como é que se diz? Enfatizando no meu texto. Então, nesse momento do texto, ele não quis ser debochado realmente. Ele quis usar a linguagem popular dos guetos. Portanto, tem com falta de concordância? Tem. Mas ele foi debochado? Não. Ele não foi debochado. Ele não quis demonstrar preconceito, porque a garota em quem ele estava de olho era pretinha, tá? Ó. Pretinha. Vem cá. A coloquialidade no uso do nome reto, do pronome reto, eu, em vez de mim, em pedia para eu valorizar. Opa! Pedia para eu valorizar ou para mim valorizar? Ai, quem vai valorizar? Eu. Então tá certo. O pra é que está coloquial, tá? É o pra. Esse sim é marca de coloquialidade. Mas o uso do eu em vez de mim está corretíssimo. É norma culta, por isso que a letra C falsa. Letra D. A coesão acertada em ela é prima de um amigo que eu trombei num rolê. Tá errado por quê? Quem tromba, tromba com alguém. Então, aqui teria que ser assim. Ela é prima de um amigo com que, ou melhor ainda, com quem. Tá faltando com aí antes do que. Na letra D de dado, faltou uma preposição ali. E a letra E, que está correta, a coloquialidade evidenciada no emprego de neologismos como emperiquitadinha e reduções como minas. Verdadeira, essa é uma linguagem coloquial? É uma linguagem coloquial. Lembra que a gente falou bastante desse uso de diminutivo, né? Diminutivo de adjetivo. Isso é marca de oralidade, é marca de coloquialidade. E falar mina, em vez de falar menina, também é uma marca de oralidade ou coloquialidade. Portanto, certa letra E. Ok? Ficou inseguro aí, não acha certo? Fala comigo depois na aula sobre essa questão, tá bom? Aí a professora vai explicar melhor. Mas eu espero que você tenha entendido o passo a passo aqui. Tudo bem? Então, tudo bom, tudo bom. Vamos para frente. Exercício 3. Tem um texto do Fábio Brant. Bebida e vestibular não combinam, alertam especialistas em drogas. Eu coloquei essa aí de propósito para você parar de beber. Ora, você não tem nem idade para isso. Não, mas é sério, a gente brinca, mas é sério, tá? No texto,
Olha lá, o gabarito, letra A. Certo? Então, pianinho, veja lá. Melhor, referência 3. Opa! E aí eu deixei as referências todas marcadinhas no texto, para você não ter dificuldade para achar. Então, vamos. Melhor, referência 3. Cadê? Bem aqui. Dirijo melhor, danço melhor. Ele é advérbio de modo? Sim. Por que ele é advérbio, Glauce? Porque ele está ligado ao verbo. Se fosse pessoa melhor, pessoa é substantivo, né? Então, melhor seria a qualidade da pessoa. Aí ele seria adjetivo. Mas aí é o modo como ele dança, é o modo como ele dirige. É melhor, tá ligado ao verbo, é advérbio. Verdadeira letra A. Por que a letra B é falsa? A referência 1. Pouco, por se referir a álcool, é advérbio de intensidade. Mesmo o consumo de pouco álcool. Álcool é substantivo. Então, se ele se refere a álcool, pouco nesse caso, não é advérbio. Ele é pronome indefinido, tá? Não se esqueçam disso. Um advérbio de intensidade, ele pode se tornar um pronome se ele estiver se ligando a um substantivo. E é o caso aqui, olha lá, ele está ligado nesse trechinho, né? Pouco álcool. Ele está realmente ligado a álcool, mas álcool é substantivo, então pouco aí é advérbio, um pronome, perdão, é um pronome indefinido, tá? Na letra C, tal, referência 2, pode ser pronome indefinido, pode ser substituído por algum, sem provocar alteração de sentido. Falso. Falso. Tal sentimento, esse tal é esse sentimento. Ele se refere ao sentimento que já foi mencionado. Então, se eu substituir por algum sentimento, eu mudo totalmente o sentido. Fora a letra C. Muda o sentido, sim. Na letra D, os principais sintomas sentidos por quem protagonizou uma bebedeira. Quem é pronome interrogativo. Falso, nenhuma pergunta é, né? Então, não é uma pergunta, isso aí, é uma afirmação. Quando usamos em pequena dose, o adjetivo pequena funciona como advérbio de intensidade. Falso. Pequena aí é característica do substantivo dose. Quem caracteriza é o adjetivo, não é advérbio de intensidade. Ok? Explicado um por um? Beleza. Vamos para frente. Aí tem o poema do Carlos Drummond de Andrade. Olha lá. E de novo acertou. Vou aumentar só um pouquinho aqui. De novo acertou quem marcou a letra A. Vamos ver por quê. O poema denuncia de forma irônica a monotonia e o tédio que predominam em pequenas cidades do interior. Sim, isso é reforçado pela própria interjeição, né? Eita, vida besta, meu Deus. Viu? Vida besta, uma vida sem graça, né? Letra A. Por que não é a letra B? O poema mostra um sentimento piedoso, com um sentimento piedoso, o desajuste existencial do homem. Ele está com dó? Não, eu falei, eita vida besta, hein? Não é dó. É uma ironia, né? Tudo vai devagar. O homem, quando ele fala que ele mistura homem com cachorro e com burro, ele está sendo bem irônico e não piedoso. Então, fora a letra B, porque piedade não é o sentimento. Tá. O poeta retrata de modo triste e melancólico a desventura amorosa do poeta. Já nem precisamos ir para frente, a letra C é falsa, não fala nada de amor, né? A Glaucia tem lá na primeira estrofe, tem pomar, amor, cantar. Amor no estilo de... Ela gosta do que ela está fazendo, fica lavando roupa, né? Ou, de repente, tem alguém, né, fazendo amor por ali, entre os laranjais, entre as bananeiras, né? Não é o sentimento amoroso. Tá. Pode ser amor no sentido físico da coisa, se é que você me entende. Letra D, falsa. Por que a letra D é falsa?
Predomina no poema um sentimento de nostalgia do passado, por meio de uma linguagem muito simples e pouco elaborada esteticamente. Não posso dizer que ela é pouco elaborada do ponto de vista estético, né? Ele tem um trecho que ele tem 3, 3, 2, tem um nome para esse tipo de estrutura poética, né? Não tem nostalgia do passado. Como é que você fala que é passado? Se ele fala, o homem vai devagar, o cachorro vai devagar, a ideia é de presente ali, não de passado, né? Senão seria o homem foi devagar, o homem, né, ia, né? O homem ia devagar, o cachorro ia devagar. Não. A liação é presente, nós percebemos isso pelo tempo verbal, beleza? A letra E também é falsa. Há no poema uma preocupação de ordem social e política. O que é de política aí? Achou alguma coisa política? Não, então só por aí a gente já descartaria a letra E, ok? O poema denuncia de forma irônica e debochada, né? A monotonia do tédio que predomina e o tédio que predominam nas pequenas cidades do interior, ok? Aí está, então, letra A, o gabarito. Oi? Exercício 5. Tem um texto do Círio Pocente, né? Olha lá. Círio Pocente defende a tese de que não existe um único português correto. Assim sendo, o domínio da língua portuguesa implica, entre outras coisas, em saber. O que você tem que saber, já que não existe um português correto? Letra A. Descartar as marcas de informalidade do texto. Bom, se ele fala que não tem só uma forma certa, o informal também está certo. Concordam? Fora a letra A. Preservar o emprego de uma norma padrão nos textos de circulação ampla. Não, vai depender do meu interlocutor, né? Dependendo do meu interlocutor, por exemplo, eu quero atingir o geral, quero atingir a galera toda. Então, eu não posso ser formal, eu tenho que achar uma linguagem que seja meio termo, né? No próprio texto fala assim, não há uma saída para a escola se ela quiser ser mais bem-sucedida, aceitar a mudança da língua como um fato. Isso deve significar que a escola deve aceitar qualquer forma de língua em suas atividades escritas? Não deve mais corrigir? Não é isso que ele quis dizer, né? Há outras dimensões a ser consideradas. De fato, no mundo real da escrita, não existe apenas um português correto, que valeria para todas as ocasiões. O estilo dos contratos não é o mesmo dos manuais de instrução. O dos juízes do Supremo não é o mesmo das cordelistas. Então, olha só, o que ele está dizendo? Existem vários estilos, várias formas, a forma do juiz, a forma do cordelista, né? A forma do padre, a forma do professor, a forma com quem eu converso entre os meus amigos, e todas essas têm que ser consideradas, tá? Então, não está no coloquial e nem na norma culta a forma correta. A forma correta está na minha capacidade de adaptar a minha linguagem ao meu momento de comunicação, ao meu interlocutor. Por isso que a letra D é o gabarito. Adequar as formas da língua a diferentes tipos de texto e contexto, tá? Eu não tenho que moldar a norma padrão, eu não tenho que preservar a moda padrão, eu não tenho que dar ênfase à informalidade, e eu não tenho que desprezar as formas da língua previstas pelas gramáticas. Eu tenho que saber adaptar a minha linguagem, né? Eu vou ser formal ou informal, dependendo do momento discursivo, tá? Por isso que a letra D é a nossa resposta. É isso que está claro no texto. Veja bem que aqui a gente tinha que ver a opinião do Círio Pocente, e não a nossa opinião, tá? O exercício 6, letra E, vamos ver por quê. Vou direto, se eu precisar da leitura do texto, a gente vai a ele, senão vamos por aqui mesmo. Na abertura de seu artigo de opinião sobre construção da hidrelétrica de Belo Monte, a escritora Elaine Brum descreve um homem sem casa. Para isso, ela veicula ideias estabelecendo relações que atuam na construção de sentido. Sobre isso, é possível identificar que, vamos lá falar de conectivos. Letra E é a nossa resposta. O conectivo nem indica uma adição, mas também indica uma negação, já que não é a segunda casa de Otávio.
Então, vejamos aqui. Ele fala: o uso do porquê como instrumento de indagação do motivo de estar acontecendo isso. Cadê o porquê no texto? Otávio das Chagas, o pescador sem rio e sem letras. Sem letras por quê? Provavelmente ele não saiba ler e escrever. Não consegue chegar em casa. Desde que ele e sua família foram expulsos de sua ilha pela hidrelétrica de Belo Monte, Otávio já está na terceira casa, mas não consegue chegar, porque para ele aquela terceira ainda não é uma casa. Como não era a primeira nem a segunda. Sem casa, Otávio não tem mundo. Sem mundo, o homem não tem onde pisar. Os conhecidos avisam: você já viu seu Otávio estar encolhendo? E ele está, porque é isso que acontece aos homens sem mundo. Olha o porquê aqui para indicar a causa. Viu? É uma causa, mas não é uma indagação, não é uma pergunta. Fora a letra A. Na letra B, o termo desde que, indicando uma condição para que seu Otávio ficasse sem casa. Se você voltar ao texto, cadê o desde que? Porque para ele, de novo, por que aqui indicando causa, não é uma pergunta. Gente, cadê? Ó, desde que ele e sua família foram expulsos. Desde que aqui é tempo, não é condição. É desde quando, né? A partir do momento em que é tempo, não é condição. Falso por isso. Na letra C, a conjunção mas abre uma nova informação sobre a casa de seu Otávio e sua família. Cadê o mas? Aqui. Otávio já está na terceira casa, mas não consegue chegar a essa terceira casa. Então, não é uma nova informação sobre a causa, sobre a casa, tá? É sobre a condição dele, não sobre a casa em si. Então, falso está na letra C. Aquela terceira faz referência à terceira vez que seu Otávio e sua família tiveram que sair de casa. Falso, era a terceira casa, tá? Não era a primeira, não era a segunda. Era a terceira casa, né, em que ele estava morando depois que ele foi expulso. Ele não parava em casa alguma. O conectivo nem, é falsa D, né? O conectivo nem indica uma adição, mas também indica uma negação. Verdadeiro, por que significa nem? E não. Tá? E não, cadê? Não era a primeira e não era a segunda. Verdadeiro, o item E, porque eu tenho nem igual a e não. Moleza, né? Errou? Entendeu a minha explicação? Então, quando você busca, né, o sentido de desde que, do porquê, você vai observando no texto e verifica que não é verdade o que se afirma. E se você lembrou que nem é igual a e não teve problema em acertar. Uma música de Sandy Júnior. Quem sabe canta. Olha lá. A canção acima é voltada para o público jovem. Isso fica evidente por quê? Como é que eu sei que essa música não é para a professora Glauce, de 52 anos? Eu sou jovem, eu ouço Sandy Júnior, só não danço, né? Quando fala, vamos pular, não tem jeito, não tem, porque aqui, ó, aqui mais de 80 quilos, meu amor, não dá para pular. O joelho, né? Cheio de artrite, cheio de artrose. Tá bom, vem cá. A canção acima é voltada para o público jovem. Isso fica evidente porque a linguagem da música é informal, repleta de gírias e expressões que são usadas por esse tipo de público. Verdadeiro! Resolvi mudar, mas vou por fim tentar te esquecer. Não sei como pude amar assim, mas sei o que fazer.
Não me enrole, nem me use, fique longe, não abuse, nada vai me convencer. Deus me livre de você. Decidi, vou dar um tempo e levantar o meu astral. Meu instinto agora diz que olhar para cima é o canal. Não me obrigue, que eu não brigo. Não me ligue, eu te ligo. Bye bye, me toquei e decidi. Bye bye, demorei, mas aprendi. Bye bye, só vou amar de novo assim se alguém demonstrar o mesmo amor por mim. Né? Então, eu consigo perceber que tem bastante gíria e tal. Letra A. Letra B. É usada estrangeirismos na escrita da letra. É usado, falta um erro de digitação ali meu, né? São usados estrangeirismos na escrita da letra. Tipo de variação linguística típica dos jovens. Falso. Não é só jovem que usa estrangeirismo, né? Depende do estrangeirismo. Aquele bye bye ali é pouco, né? Não é só jovem que usa estrangeirismo. Mas na hora que você junta estrangeirismo, música, gírias, opa, aí eu tenho um outro patamar, tá? O assunto da canção é um tema recorrente na vida de pessoas jovens, mas não tanto nas mais velhas. Falso. Uma pessoa mais velha pode querer dar um tempo de uma relação e tudo mais. Então, o texto, quer dizer, julgar a coisa pessoal do outro, tem mais jovens dando fora que mais velho dando fora. Eu não posso mensurar isso pela música. Isso até pode acontecer, mas isso não se reverbera na música, tá? O assunto da música pode ser tanto de jovem quanto de pessoa mais velha. Eu também já tenho uns foras, Tudo bem, quando eu era mais jovem, dei fora também. Não vamos entrar nesses assuntos, vamos embora, senão eu vou acabar contando coisas aqui para vocês que eu não quero contar. Vamos lá para a letra D. O uso de rimas ao final de algumas estrofes indica que uma tentativa de usar uma linguagem mais próxima dos jovens. Não são as rimas, são as gírias, tá? O que dá essa proximidade com o jovem não é o fato de ter rima, porque eu posso rimar para velho também, né? É por conta das gírias que aparecem lá, né? Me toquei, né? É o canal, o astral com canal, o problema é a presença da palavra. A promessa de amar novamente de uma forma melhor vem da visão sonhadora do único público que sonha. Sonhar com amor, querer um amor é só coisa de jovem? Vai achando. E se prepare para a sua velhice. Se você acha que só jovem que tem o direito de sonhar com amor, prepare-se para a sua velhice, então, tá? Daqui a uns 35 anos a gente conversa de novo. Letra A, certo? Ai, minha voz tá com a ara rachada. Letra A é a resposta. A música é informal porque tem gírias e estrangeirismos. Beleza? Então vamos para 8. O comercial começa com o olhar encantado de uma criança que pela primeira vez vê uma bolinha de sabão. Quanto tempo dura esse momento? Um almoço inesquecível em família, um momento de alegria entre pai e filha, o primeiro beijo na pessoa amada, são outras cenas retratadas em câmera lenta para fazer alusão ao tempo que fica para sempre na memória. A combinação de arte e fotografia resulta de um filme muito bonito e contemplativo, sendo a estética um dos fortes pilares da campanha. A campanha do Grupo Zafari, 80 anos, com você o tempo com você o tempo não passa, tem como mote, né, tem como motivação, tem como tema, quanto tempo duram os bons momentos na sua vida? Com direção e produção Zeppelin Filmes, o comercial faz uma análise da história da família nos últimos 80 anos. Não, quando você olha o comercial, não são as mesmas pessoas. Olha lá. Viu? Não são as mesmas pessoas. Então, eu não tenho lá a mesma família, tá? Uma análise sobre o passado e sobre como podemos voltar no tempo para viver novamente. Como é que eu posso afirmar que essas expressões são presente, passado ou futuro? Não tem essa marcação, são cenas aleatórias, né?
uma demonstração de que o público-alvo, crianças e adolescentes, tem poder de decisão de compra. Eu tenho ali duas crianças brincando, sim, aí eu tenho uma menininha, depois eu tenho um casal de jovens numa festa. O que isso tem a ver com decisão de compra? Nada, né? Nada, não tem decisão de compra. Uma homenagem ao público seleto que compra em suas lojas. Se a empresa que está fazendo aniversário, ela vai fazer homenagem para os outros? Não. Qual é o tema? O tema da campanha. Quanto tempo duram os bons momentos da sua vida? Então, eu tenho que associar o tema da campanha às imagens para eu poder enxergar a resposta. A resposta é uma reflexão sobre o tempo e como valorizar os momentos. Isso tem a ver com os bons momentos da nossa vida, independentemente do que foi colocado nas alternativas anteriores. Beleza? Então, para acertar essa questão, você teria que ficar de olho no tema da campanha, a duração dos bons momentos. Tudo bem? Então, próxima questão. Questão 9? Questão 9. É função de linguagem. Essa é moleza, né? Eu brinco que terminei de... Olha, Dira Paz recebeu o troféu Oscarito na noite de sexta no Palácio dos Festivais. Eu brinco que eu terminei de ser criada pelo cinema brasileiro. Fui um amadurecimento que foi acontecendo, darará, tarará, tarará, tarará. E ela fala, eu me sinto família, né? Me faz sentir tímida. E aí? Por meio da fala da atriz Dira Paz, podemos analisar que o texto seja um exemplo predominante da função da linguagem. Que função é essa? Bom, era para ser uma notícia, mas a notícia está com o maior número de palavras da própria Dira, quando ela fala eu brinco, eu me sinto, a minha sensação. Então, função emotiva, concordam? Letra B de Bosque é a nossa resposta. Por que é função emotiva? Apresenta ao leitor um texto subjetivo, né? Do ponto de vista da própria Dira, do emissor. Ok? Essa foi moleza. Se você errou, hein? Vai ficar sem sair 25 dias. Por que 25, Glaucio? Sei lá, me veio o número 25 à cabeça agora. Questão 10. Tem o texto e tem os articuladores lá, né? Então, vejamos. Os textos fazem uso constante de recursos que permitem a articulação entre as suas partes. Quanto à construção do fragmento, o elemento... Então, quem é que estabelece relação ali? Letra A. É a nossa resposta. Nisso, introduz o fragmento botar a cara na janela. Então, vejamos lá. Ao texto. Eu devia ter feito com marcação, né? Ia ser mais fácil para todo mundo. Qualquer coisa de especial nisso de botar a cara no jornal. Então, ele traz nisso o quê? Botar a cara nos jornais. É verdadeiro isso aqui, tá? Tá logo aqui no início, ó. Viu? Tá. Assim é uma paráfrase de é como me botarem no colo. Vamos ao texto. Tarará. Enquanto crônica do além do mais, o mesmo, tá. Eu sei que você já achou e está me apressando. Eu não achei ainda, calma. Alguns escorrem do assunto, é gostoso partilhar. Tá vendo como eu sei que estão pensando aí do outro lado? Tá querendo me enganar, né? Eu conheço vocês bem. Espera aí que eu vou achar assim. Eles deveriam ter feito essa porcaria um na sequência do outro. Seria bem mais fácil. Cadê? Não consigo achar, Senhor Jesus Cristo. É uma paráfrase, é como me botarem no colo. Não é. Aqui. Assim, dessa maneira, tá? Não é uma paráfrase, é uma palavra que vai estabelecer uma relação de comparação entre as partes. Tá? Falso a B. Isso remete a escondia
escondia em poesia e ficção. Tanana. Cadê o isso no texto? Aqui, ó. E não fazia isso. Isso o quê? Botar a cara na janela da crônica. O isso retoma o termo anterior de botar a cara na crônica. Então, falso. Alguns antecipa a informação. Cadê alguns? Ó. Tem crônica, algumas vezes, também é feita intencionalmente para provocar. Além do mais, em certos dias, o escritor faz escolado, mais descolado, não está lá grande coisa. Tem os que mostram tem escritores que mostram sua cara escrevendo para reclamar. Alguns o quê? Alguns escritores, tá? Então ele busca essa ideia de escritores, então falsa, letra D. Essa recupera informação janela do jornal. Falso também. Se você voltar ao texto, vai descobrir que o essa se refere a outra coisa. Portanto, a resposta é a letra A. O nisso, realmente, ele antecipa a ideia. Está errado, a gente tinha que ser nisto. Mas, enfim, a gente está discutindo se o pronome está certo ou se está errado. A gente está discutindo quem ele retoma no texto e retoma o que está na letra A. Ok? Todas as outras alternativas, na hora que você vai para o texto, você descobre que não é o que está sendo colocado na alternativa, é outra coisa. Beleza? Então, vem. A 11. As ideias veiculadas no texto se organizam estabelecendo relações que atuam na construção de sentido. A esse respeito, identifica-se no fragmento que, olha lá, a expressão além disso marca uma sequenciação de ideias, ou seja, dá continuidade. Além disso, né, então eu vou continuar falando, é verdadeiro. Letra A, certíssimo. O conectivo mas também indica a oração que exprime ideia de contraste. Falso, mas também é adição, é soma. O termo como em como morte súbita e derrame introduz uma generalização. Não, introduz uma comparação. O termo também exprime uma justificativa. Falso, também dá a ideia de soma. O termo fatores retoma coesivamente níveis de colesterol e glicose no sangue. Falso. Vamos voltar ao texto. Onde é que está escrito fatores? Cadê? É importante para o controle de colesterol? Não. Também ajuda a diminuir? Não. Fatores, capacidade física e estresse. Tá? Capacidade física e estresse. Ou melhor, diminuição da capacidade física e aumento do estresse. Portanto, falsa letra E, resposta letra A, mas além disso dá sequência, né? Continuação às imagens, beleza? 12. 12 é letra C. O Brasil vence de 3-0, bate recordes, mas nem Parreira gosta. Se nem ele gosta, é porque ninguém gostou, certo? Nem quem deveria gostar, gostou. O Brasil vence de 3-0, bate recorde, mas Parreira não gosta. Então é só ele, não todo mundo. Viu? Tá. Item 1. A oposição entre vencer, bater recorde e não gostar, destacada na manchete original, não é explicitada no texto modificado. Falso. Falso por quê? O Brasil vence, bate, mas. Vence, bate, mas. Então tem mas nos dois. Nos dois tem oposição. É verdadeiro. E aqui está falando que não é explicitada. Ela é explicitada assim. Está escrito MAS, está escrito mas
nas duas. Tem oposição nas duas. Tá. A manchete original apresenta a imagem de Parreira, o técnico, como um técnico mais exigente que na manchete original. Olha lá. E aí? A manchete original, nem Parreira gosta, apresenta a imagem de Parreira como um técnico mais exigente que na modificada. É o contrário. Ele é mais exigente na 2 do que na 1. Por isso que a 2 é falsa. Tá? Na 1, nem Parreira gosta. Quer dizer, outras pessoas poderiam não gostar, mas ele poderia gostar. Então, ele é mais permissivo. Na 2, não fala das outras pessoas, só fala que o técnico não gostou. Então, na 2, que é a modificada, ele é mais exigente que na 1, que é a original. E o enunciado fala que é o contrário, por isso que ele é falsa. A 3, a única verdadeira, a manchete original deixa explícito que a atuação da seleção desagradou não apenas o Parreira, mas muitas outras pessoas. Verdadeiro por causa do nem. Mas nem ele. Então, há outras pessoas que não gostaram e ele também não gostou. Tá? Por isso que dá a letra C nessa aí. Ficou na dúvida? Anote aí o que você não entendeu da explicação e aí na nossa aula, no intervalo lá de quarta-feira da nossa aula, a gente conversa sobre isso. Tudo bem? Essa aqui é bem tranquila, 13. Analisa a fala do balão. O papel é meu, a assinatura também, mas eu não reconheço o documento. O que mais? Ocorre no texto uma relação de quebra de expectativa. Por quê? Porque ele fala que o papel é dele, a assinatura é dele, então como é que ele reconhece o papel e a assinatura se ele não e fala que não é dele, que ele não reconhece o documento? Como assim? Então existe ali uma falha, né, de lógica, portanto, uma quebra de expectativa, o mas indicando uma oposição. Essa é moleza, né? Lá. Como os estranhos são obrigados a dar, tá bom, o como tem 3 possibilidades, lembra? Como pode ser causal, como pode ser comparativo e como pode ser conformativo. Então, é como com valor de porquê é causal, como com valor de tal qual é comparativo e como com valor de conforme é conformativo. Olha o texto. Como os estranhos são obrigados a levar suas vidas na companhia uns dos outros, independentemente de suas futuras guinadas na história urbana, a arte de viver em paz, feliz, com diferença, assim como ele, olha lá, como os estranhos são obrigados a levar suas vidas, independentemente de, né? A arte de viver em paz e feliz com a diferença, assim como de beneficiar serenamente, adquire enorme importância. Então, isso aqui é a causa da importância. Por isso é com A. Não é conforme e não é tal qual, porque a frase principal está aqui, ó. Adquire enorme importância porque são obrigados a levar essa vida desse jeito. Então, é letra A, é o como causal. Olha que tranquilo. Se você lembrar que como pode ser causal, conformativo ou comparativo, e perceber que só tem causal, só a causa aí, não tem a comparação e não tem a conformidade, você já acharia a resposta, viu? Direto e objetivo. Continuando, amores. Olhem lá. Uma certidão que me desse 20 anos de idade poderia enganar os estranhos, como todos os documentos falsos, mas não a mim. Como todos os documentos falsos, tal qual todos os documentos falsos. A ideia de comparação, de igualdade, de semelhança. Por isso a resposta é a letra A, tá? É o como igual a tal qual, que nem, da mesma forma que. Não há uma oposição, não é uma condição, não é uma soma, tá? Porque ele não é e não é finalidade.
tá? Ele é igualdade. Tá? Eu como igual a tal qual. A16. E apesar das promessas de que o crescimento do PIB reduziria a pobreza, as desigualdades econômicas se mantêm, 2 pontos, a cada dólar em porcentagem, 16 milhões produzidos no mundo, só tá. Aí nós temos o mesmo tipo de conjunção que substitui os 2 pontos, pode ser aplicado lá em cima, no lugar daqueles 2 pontos, nós podemos colocar pois. Sim, podemos. Essa frase pode ficar assim. 2 pontos. Essa frase poderia ficar assim. Vou fazer de outro jeito para facilitar para vocês enxergarem. Essa frase, ela poderia ficar assim. Vou até pintar de vermelho para você enxergar a diferença. No lugar desses 2 pontos, eu poderia ter colocado vírgula, pois, tá? Porque o que vem depois dos 2 pontos sempre é se não for uma citação, é uma explicação, tá? É uma explicação. Beleza. Em qual das alternativas nós podemos fazer isso? Olha a letra A. Os economistas só alimentam um propósito, vírgula, pois poupar os recursos ambientais. Dá certo? Não, até pela conjugação do verbo, ali você já percebe que não deu certo. Hugo Penteado disse, vírgula, pois a terra é infinita, não dá. Repare que o que vem depois é a citação do que ele disse. Então não cabe pois na letra B. Na letra C, os economistas apontam os vícios das empresas, vírgula, pois o desperdício de matérias, o acúmulo e o consumismo e a obsolescência programada. Pois o quê? Não dá para colocar o pois ali, eu não tenho uma oração depois a partir do... Eu tenho só uma enumeração de palavras, né? Não dá para substituir 2 pontos por pois na letra C. Na letra D, a economia não é exatamente nova, pois seus princípios exponenciais começaram a surgir na década de 70. Deu certo colocar o pois na letra D. Faça isso, é o nosso gabarito. Paulo Durval Branco foi enfático ao afirmar, pois as empresas falso, que vem depois foi o que ele afirmou, é a citação. Então, D de dado é a nossa resposta, ok? Eba. 17. Os conectores, além de ligarem orações entre si, estabelecem certas relações de sentido entre elas. Para ilustrar esse dado, imagine uma pergunta como a que vem a seguir, usada para chamar a atenção da população sobre o destino dos meninos a serviço do tráfico em certas favelas do Brasil. Tá? Achou aí na folha de prova, no caderno? Então vem lá. Adivinhe o que eles vão ser quando crescerem. Então, se eu falo quando eles crescerem, eu estabeleço essa relação de tempo. Então, quando eles crescerem, quer dizer, eles vão crescer, tá? Adivinha o que eles vão ser se crescerem? Opa, o se é a condicional. Então, existe a possibilidade de eles não conseguirem crescer. Ora, para uma pessoa não crescer, ou ela sofre de nanismo, ou ela morre antes de ficar mais velha. Concordam? Então, nós temos lá. Sobre as 2 perguntas, observe os seguintes comentários. Não há diferença significativa. Falso. Sim. Quando é tempo, C é hipótese. Então, a informação não é a mesma. No enunciado B, o conector C cria um impacto muito mais chocante que em seu correspondente quando no trecho A. É verdadeiro? Sim, é verdadeiro. Se crescerem, nossa, choca mais, né? Cara, se eu falo, se eles crescerem, eu estou pressupondo que talvez eles morram. Então, isso é muito mais impactante. Verdadeira, o item 2. Em B, o conector C estabelece uma relação de condição e, com isso, dá ao enunciado uma orientação argumentativa mais pessimista. Verdadeiro, né? Eu estou sendo pessimista se eu falo, se eles crescerem, porque eu pressuponho que pode ser que eles morram antes de crescer, né? Então, a letra C, o item 3 é verdadeiro. Então, 1 e 2 verdadeiros,
Gabarito, letra C. E já estamos quase terminando, amores. O governo, conforme os dois trechos, confronte os dois trechos a seguir. O governo suspendeu imediatamente a construção do hospital porque a obra estava sendo superfaturada. O governo suspendeu imediatamente a construção do hospital para financiar o asfaltamento de uma estrada que corta a sua fazenda. Tá. Então, na primeira, havia uma construção de hospital, né? Mas descobriram que estava havendo um superfaturamento, e aí, porque estava havendo superfaturamento, o governo suspendeu a construção. Na segunda, havia a construção de um hospital, mas aí o governo, ou o governador, né, não sei, queria financiar outra coisa, e ele suspende a construção do hospital. Então, no primeiro, eu tenho a causa da suspensão, o porquê é causal. Com o para, eu tenho a finalidade da suspensão. Tá. A circunstância expressa pelas duas orações adverbiais contidas nos dois trechos atenua o ato expresso na oração principal. Não. O que é atenuar? Atenuar é suavizar, diminuir. Tá. Se eu paro uma obra porque está havendo um superfaturamento, beleza, é justificativa para parar a obra, né? Isso atenua? Sim, isso é um atenuante. Isso justifica até legal. Parou porque estão roubando dinheiro. Vamos parar então, vamos investigar. Ótimo. Agora, parar para construir outra coisa que não vai ter importância para todo mundo e sim para uma pessoa específica? Não, isso é inadmissível. Então, a 1 está certa para a letra A, mas a 2 está errada na letra A, tá? Por isso que a letra A não é resposta. É muito grave o que está no item 2. No caso de parar uma obra do hospital por conta de financiar asfaltamento de estrada, porque a fazenda do governador passa ali perto. 2. Em ambos os trechos, o que vem sendo expresso nas orações adverbiais agrava o que se diz na oração principal. Falso. O que agrava a situação é a 2. Tá? A 1 não tem agravamento. Eu parei porque está tendo roubo. Estão roubando, vamos investigar, vamos fazer. Então tem uma justificativa. É uma justificativa plausível a 1, mas a 2 não. Então, a 1 fica falso no item B, assim como a 2 ficou falso no item A. Então, eles não podem ser resposta. Em 1, na letra C, em 1, o que se diz na oração adverbial agrava o que se diz na oração principal. Falso, não agrava. Se eu paro porque está sendo superfaturado, não agrava a suspensão do hospital. Tá? Muito pelo contrário, eu vou resolver o problema do superfaturamento, aí eu volto, né? Então, o hospital não sai perdendo com a paralisação, muito pelo contrário, o dinheiro pode ser devolvido. Em 2, o que se diz na oração adverbial agrava o ato praticado pelo governo, tornando-o mais reprovável, verdadeiro. Como é que eu paro a obra do hospital para construir estrada, para asfaltar uma estrada perto da fazenda do governador? Isso é inaceitável. Então, a letra D, certíssima, é a nossa resposta. E aí, na letra E, tanto E quanto 2, a circunstância não interfere na gravidade moral. Interfere, sim. Se eu paro para combater o roubo, é positivo. Se eu paro para financiar o asfalto da estrada da fazenda do governador, é imoral, tá? Então, o que está escrito na letra E é falso porque interfere, sim. Letra D é a nossa resposta, ok? Aí, na elaboração da tirinha, o produtor do texto tem como personagem Armandinho. Né? Um menininho que já se tornou famoso. Considerou o conhecimento prévio dos leitores em relação à parte da história do Brasil, né? Colonização. Tá. Então, eu tenho que lembrar de colonização para poder responder a isso aqui. Reticências, quer dizer, a pessoa já estava falando outras coisas.
E foi assim o descobrimento do Brasil. Como assim? E a versão dos índios? Que não foram os índios que contaram, né? Ele quis dizer assim, uma história tem duas versões, dois pontos de vista, pelo menos dois pontos de vista. E a história contada é sempre a história do ponto de vista dos portugueses. E o professor reproduziu isso. Armandinho é um menino super politizado. As suas perguntas ingênuas, né, são ingênuas entre aspas. Além da expressão facial da personagem, os elementos linguísticos que se articulam e que contribuem para a construção da ironia no texto e da opinião do produtor do texto são o uso de como assim no segundo quadrinho, em oposição ao e no último quadrinho, para marcar a indignação de Armandinho em relação à versão da escola acerca do fato histórico. Como assim? E a versão dos índios? Essas duas expressões estão em oposição? Não, elas se juntam, né? Como assim? Ali ele já colocou uma objeção em relação ao professor. E a versão dos índios? Novamente, outra objeção à versão do professor. Então, como assim? E não marcam em oposição, tá? O que vai eliminar a letra A é esta palavrinha aqui, ó. Não existe oposição entre o como assim e o e. Os dois foram usados para mostrar, foi a soma dos dois que acaba mostrando que o menino não concorda com a escola. B. O uso de e assim no primeiro quadrinho e no último quadrinho para marcar a oposição entre a história contada na escola e a percepção de Armandinho. Verdadeiro. Aí sim. E assim foi o descobrimento do Brasil. Aí fala, e a versão dos índios? Então, este quadrinho está se opondo a este quadrinho, o quadrinho primeiro. Sim, é verdadeiro, tá? Existe aqui uma oposição. Cadê? Existe aqui a relação de oposição entre o primeiro e o terceiro quadrinhos. Aí é verdadeiro, tá? Verdadeiro isso aqui. Por que a letra C é falsa? O uso de e de assim, dando ideia de conclusão. Não. Assim é conclusivo, o e é conclusivo quando são sinônimos de por isso. Por isso assim foi. Por isso é a versão dos índios. Não deu certo. Não deu certo substituir e por isso ali. Tá. Na letra D. O uso de e no último quadrinho para marcar a relação adversativa da sentença em relação a como assim. Adversativa é oposição, né? Falso. Não tem oposição entre o segundo e o terceiro quadrinhos. Tem oposição entre o primeiro e o segundo, o primeiro e o terceiro. Mas o segundo e o terceiro não tem uma oposição, tá? E o uso de como assim no segundo quadrinho em relação à finalidade. Não, aqui não é finalidade. A finalidade é para quê? Como assim? Para que a versão dos índios daria certo? Não, né? Então, falsa a letra E. Resposta certa é a letra B. Existe uma oposição entre o E no segundo quadrinho, no terceiro quadrinho, e o E assim do primeiro quadrinho, porque os quadrinhos estão se opondo, porque existe ali a oposição entre o que o professor conta, né, do descobrimento do Brasil, falando do ponto de vista dos portugueses, e o menino fala, peraí, falta a versão dos índios, tá? E a última, marido desesperado. Não entendo por que minha mulher não gosta que eu varra a casa. Eu procuro ser sempre o mais organizado possível. Até comprei 2 tapetes para separar o lixo. Olha lá. Colocar o lixo embaixo dos tapetes, né? Ele está colocando na norma no sentido denotativo ali. Sobre a charge, assinale o que for correto. Os homens estão mais preocupados com a preservação ambiental do que as mulheres. Falso. Ele é um preguiçoso que não quer varrer, não quer colocar o lixo lá fora, ele coloca todo o lixo embaixo do tapete. Então, isso não tem nada a ver com preocupação ambiental.
Os homens demonstram muita competência quando se trata da organização da casa. Falso, ele está limpando porcamente a casa, colocando a sujeira onde não é para colocar. As tarefas domésticas estão sendo delegadas aos homens, mas eles não têm correspondido às expectativas femininas. Sim! Tá? Os homens, tá, beleza, eles ajudam a varrer, mas está varrendo mal e porcamente, do jeito deles. Então, não está correspondendo às nossas expectativas. A gente espera que eles limpem adequadamente. Letra C. Ai, mas eu não acho. Não é o que você acha, meu amor. É o que o quadrinho demonstra, a ironia do quadrinho. Tudo bem? O homem passou a ter uma participação mais eficiente nos afazeres domésticos, uma vez que as mulheres buscam também sua realização profissional. O que o texto fala da mulher? O texto não fala nada da realização profissional da mulher, só fala ali em dividir as tarefas, né, com o homem. O homem passou a ter uma participação mais eficiente. É eficiente se ele está limpando errado, colocando a sujeira embaixo do tapete? Falso, porque não é eficiente. A participação masculina já é bastante excessiva no que diz respeito à rotina doméstica. Excessiva. Ele está lavando, passando, cozinhando, limpando casa, cuidando dos filhos. Não, ele está só varrendo. Então, não me vem falar de participação expressiva, tá? Outra coisa, eu falei excessiva, né? Expressiva. Outra coisa, ele está fazendo direito? Ele está fazendo certo? Não. Então, não é uma participação expressiva, é insignificante, tá? É pouco expressiva, porque a mulher vai ter que limpar de novo, entendeu? Por isso que a resposta é a letra C. Ok? Então, mores, terminamos aqui, ok? A nossa correção. Eu espero que tenha ficado claro para você. O que não ficou claro, marque, anote, me pergunte na nossa próxima aula sem falta, tá? A professora vai justificar, vai tentar explicar de uma forma mais lúcida para você, tá bom? No mais, beijo, queijo. Tá? Hoje é dia 31 de agosto, tá? É o sábado, cedinho que eu tô gravando isso aqui. Então, eu espero você quarta-feira para me dar um feedback dessa correção, tá? Beijo, queijo, fiquem com Deus, um abraço no pai, um abraço na mãe, um abraço na avó. Até a nossa próxima aula, meus amores.